Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Matheus Ornella, sou jornalista e comentarista de futebol americano, entre outras modalidades. Antes de tudo, se é a primeira vez que você está aqui, eu vou pedir para você deixar seu like, compartilhar esse conteúdo para que ele chegue até mais pessoas, deixar seus comentários, participar aqui dessa e todas as redes sociais que eu estou criando conteúdo regularmente, porque me ajuda pra caramba. Estou na meta agora de 1.700 inscritos aqui no YouTube, então se você ainda não é inscrito e puder se inscrever, você vai me ajudar bastante. Esse é o terceiro e último vídeo, né, dessa sexta-feira de prévias da rodada. Já expliquei no vídeo da 9 de julho, já expliquei no vídeo do Brasileirão, do porquê eu fiz essa divisão essa semana. Realmente eram muitos jogos para a gente falar num vídeo só, mas mesmo assim, eu falo para vocês deixarem nos comentários se vocês preferem que eu tenha um vídeo gigante do que 3 vídeos separados, né, para falar desses 3 jogos. Vamos fazer uma prévia dos jogos da BFA, tem muito jogo esse final de semana para a gente poder falar. Temos aí a estreia, a abertura da BFA feminina, que é inclusive o primeiro jogo que a gente vai falar, né? A gente vai ter o jogo do Flamengo Imperatrizes e Portuguesa Avengers, né? Que é um jogo que eu tô bem curioso, vai rolar às 10 horas da manhã no Rio de Janeiro, né? A equipe do Flamengo estreia em casa e estreia como time, né? Vai ser o primeiro jogo dessa equipe do Flamengo. A gente não tem tantas informações do que esperar, né? Eu fui um pouco atrás e pelo que eu entendi, pelo que o pessoal me explicou, é um time que tem ali uma base muito forte do que era a equipe do Castores e do Big Riders. Então, assim, tem jogadores experientes nesse elenco, tem gente que sabe jogar, então a gente deve ver um time já bem, com um bom desempenho, que já vai conseguir jogar, já vai ter algumas coisas ali. A gente sabe que também tem seletivas e tudo mais para trazer jogadoras novas, isso é muito importante. E é legal a gente ver o Flamengo abraçando agora também no feminino, no equipado, né? O Flamengo, para quem vê o vídeo do Brasileirão, falei sobre o masculino e tudo mais, então é muito legal que o Flamengo também agora tá aí no feminino e tem já, de certa forma, uma base para ser um time competitivo logo de cara. Taticamente, não sei o que esperar, não sei o quanto muda, a gente tem a mistura de dois times, então vai ser muito interessante a gente ver jogar, mas tem que ter um pouco de calma nesse momento. Eu acho que no recap eu vou poder falar um pouco mais, né? Porque a gente vai ter visto o jogo, obviamente. O adversário é a Portuguesa Avengers, né? Se tornou Portuguesa Avengers esse ano. É o time que ganhou o Brasileirão Feminino da CBFA e da BFA ano passado. Tem a Sol no comando desse ataque, que é a melhor quarterback do Brasil, na minha opinião, no equipado. É um time muito interessante, é um time que tem uma comissão muito forte, né? Pelo que elas anunciaram, né? O Heitor é o comandante desse time, então um cara que tem uma passagem muito forte aqui em São Paulo, tá lá no Hornets agora, nas seleções de flag, é um cara que entende muito do jogo, e eu achei muito legal ele estar junto com essa equipe. Nessa comissão também tem Domingues, também tem o Fernando, tem alguns outros nomes, eu até peço desculpas, mas quando eu estava montando a prévia eu lembrei disso, né, que o Heitor tá como head coach desse time, e isso é muito interessante. E essa equipe da Portuguesa Avengers, é uma equipe que é muito sólida, né? Claro, todo ano pode sair alguém, chegar alguém, né? No feminino a gente acaba tendo menos essa transição no equipado, né? Porque ainda é uma modalidade que o pessoal está querendo, que as mulheres estão galgando mais, estão conseguindo trazer mais gente para jogar, né? Então é uma modalidade que a gente não tem tanta troca assim de times, né? Até porque a gente tem menos times nos estados. Mas é um time que a gente deve ter algumas pessoas novas, mas né, é um time que tem uma base, como eu falei, com o Asphalt Powerback, tem a Larissa, né, na defesa, eu deixei até anotado aqui algumas pessoas, a Hotsumi, que é a running back, que joga muito bem. Na defesa também a gente tinha a Bianca, que era uma DL que eu não conhecia até ano passado, e eu narrei um dos jogos da Portuguesa, eu fiquei impressionado com o jogo dela, joga muito bem, preenche muito bem os espaços, então é uma jogadora muito boa. E é claro, né, que eu não poderia deixar de falar da Lara, né, a Lara que estava na seleção brasileira, que venceu os Estados Unidos no primeiro jogo da história do Brasil equipado feminino, né, a Brasil Onças, onde ela fez o touchdown da vitória, o primeiro touchdown da história do Brasil, foi da Lara ali no passe curto da Esther, que ela correu o campo inteiro. Então, é um jogo muito bom, eu estou bem ansioso para ver esse jogo. Eu acho que a Portuguesa, por ter a base do ano passado, ter ali uma jogadora muito boa no ataque, uma jogadora na defesa, principalmente também, que vai chamar muita atenção, e ter ali no seu elenco várias jogadoras que podem em algum momento fazer a diferença, eu acho que a Portuguesa não foi um pouco favorita, também olhando para o aspecto de foi um time que se juntou agora do Flamengo, mas é um time experiente, né? Vai jogar em casa, isso tem que ser levado em consideração, e vai ser um jogão para abrir essa BFA feminina.
Indo agora para os outros jogos que a gente tem, vamos começar lá na Conferência Nordeste. A gente vai ter o jogo entre a equipe do Carrancas contra o Santa Cruz Imortais, né? Carrancas está 1-1 e o Santa Cruz Imortais está 0-1. O Imortais teve um jogo adiado contra o Espectros e depois jogou contra os Jangadeiros, né? Onde perdeu na sua primeira participação. Já o Carrancas perdeu na estreia para a Cavalaria e venceu por 3-0 o Sergipe Redentores. Então, é uma equipe que sofreu para vencer, mas está com uma campanha de uma vitória, e é uma equipe que precisa urgentemente fazer esse ataque funcionar melhor. Né? Foi um ano passado muito bom, a gente esperava muito desse ataque esse ano, ainda não está conseguindo jogar da melhor forma possível. Eu falo que as anotações são muito básicas aqui desse time, né? Porque o João Vitor tem que jogar melhor, a Oeli tem que jogar melhor, todo mundo tem que jogar melhor. Quem está chamando a atenção nesse ataque é o Deanta Cip, né, o running back, que realmente é um cara que consegue tirar algumas jogadas ali da cartola, mas também quando chega na red zone e afunila, o pessoal precisa ajudar se for para correr com a bola, tem que conseguir finalizar melhor campanhas. É um time que venceu porque a defesa fez um jogo espetacular, né, contra o Sergipe Redentores, então é um time que precisa de mais. E vai encarar um adversário que perdeu, mas que teve alguns bons momentos no seu ataque, né? Então, de repente, entender como trabalhar em cima dessa defesa, como que a defesa do Carrancas vai lidar com esse ataque. É um jogo interessante para essa equipe do Carrancas que ainda quer brigar por uma vaga no Nordeste, né, nos playoffs. Eu acho que é uma equipe que tem o potencial, até por tudo que a gente viu ano passado e pelo que essa defesa jogou no último jogo e pelo que a gente viu dessa defesa se ajustar depois do jogo do Redentores, né, com o passar do jogo. Mas é um jogo complicado, né? E assim, acho que eles são favoritos, até porque o Santa Cruz é uma equipe que não teve tanto ritmo ofensivo, foi uma equipe que conseguiu construir mais em situações pontuais. A defesa sofreu muito no jogo aéreo e no jogo terrestre. Inclusive, né, a equipe dos Jangadeiros usou muito bem o running back no jogo aéreo, então de repente o Carrancas consegue usar o Deanta Cip também mais em espaço, no jogo aéreo, conectando e tudo mais. E da equipe do Santa Cruz Imortais, eu acho que tem uma última anotação aqui, que é seguir criando essa casca. Né? Uma equipe que teve uma fusão, né? Que tem jogadores novos também no elenco, que a gente viu que tem potencial dos dois lados da bola, conseguiu roubar ali uma interceptação, teve seus touchdowns, mas que precisa de ritmo. E esse ritmo vai vir com essa casca, vai vir com você pegando bons adversários, vai encarar uma boa defesa, vai encarar um ataque que está inconsistente, então de repente é uma oportunidade para sua defesa conseguir roubar a cena, por assim dizer. E é um jogo que eu tô bem curioso, mas para mim o Carrancas é um pouquinho favorito, muito pelo que a defesa fez no último jogo contra o Redentores. Passando agora para Ceará Caçadores e Caucaia Sabres, a gente tem aí um Ceará Caçadores 1-1 e um Caucaia Sabres 0-2. E assim, o Caçadores do primeiro para o segundo jogo completamente diferente, né, no aspecto de um time físico, um time que conseguiu correr com a bola, um time que conseguiu fazer praticamente tudo o que queria no seu ataque, e a defesa deu pouquíssimos espaços, foi tomar um TD ali já no garbage time contra o Alferza no segundo jogo. Então, o Sabres, a equipe de Calcaia vai ter que se ajustar a isso, porque é um ataque que conseguiu correr bem com o El Garcia, o Bradley conseguiu achar muitos recebedores, o Heron acho que ainda está chamando um pouco mais a atenção, mas ele está conseguindo soltar a bola rápido para outros caras, o pessoal conseguiu produzir bem. É um ataque que quer jogar rápido também, então assim, não é um time que tem ali a jogada de passe de 3, 4 segundos para soltar a bola, é um time que 1 segundo e meio, 2 a bola já saiu da mão do Bradley e os recebedores estão fazendo o trabalho sujo depois, vamos dizer assim. E é um desafio interessante, porque esse Caucaia Sabres poderia estar com uma campanha de 1-1 se não tivesse cometido tantas faltas contra o Parnamirim Scorpions. Então, eu estou bem curioso para ver. Acho que o Caçadores é bem favorito. Né? Eu acho que o Sabres perdeu ali 2 oportunidades boas nos primeiros jogos, contra o Ferza e contra o Scorpions. E se a gente for ter como base, obviamente, os jogos, né? O Alferza venceu o Caucaia Sabres, o Caçadores venceu bem o Alferza. Então, é bem complicado, né? Para o Sabres, eu acho que é tentar usar o Prince da melhor forma possível, né? O seu quarterback, fazer ele jogar em movimento, para ele tentar criar alguma coisa. E o jogo vai ter que ser físico, né? A equipe vai ter que controlar nas trincheiras. A gente viu que a equipe do Fortaleza Tritões venceu porque conseguiu controlar isso, porque conseguiu estabelecer mais um controle ali dos dois lados da bola, né? No front. E eu acho que é muito disso, né? Porque a defesa, de certa forma, a defesa do Sabres, ela melhorou bem depois do primeiro tempo contra o Scorpions, né? Conseguiu
ajustar, conseguiu parar um pouco mais. No final ali o Mariota se soltou e conseguiu capitalizar. Teve uma falta de defesa também que deu mais espaço para a campanha do Scorpions na virada. Mas é um time que eu acho que ainda falta um pouco, sabe? Eu acho que é um time que ele tem potencial para brigar com o Ferza, para brigar com, assim, olhando para outros times, né? Contra Santa Cruz, o próprio jogo do Scorpions, que foi um jogo que me surpreendeu um pouco, mas eu acho que ainda não está no páreo para brigar com o Ceará Caçadores, Fortaleza Tritões, Espectros. Então, acho que a equipe do Sabres vai criar uma casca muito forte contra esses adversários, mas vai jogar como não sendo favorito para esse jogo. Dando sequência agora, a gente tem Jangadeiros, né, com uma campanha de 1-1, enfrentando a Cavalaria 2 de Julho com uma campanha de 1-1 também. Né? O Jangadeiros perdeu na estreia, venceu no segundo jogo, a Cavalaria venceu na estreia e perdeu no segundo jogo. Eu falei até do Jangadeiros agora há pouco, eu tô até agora pensando se eu não estava falando de outra defesa ali na análise do primeiro jogo, mas é um jogo interessante, é um jogo que eu acho que vai ser bem parelho e importante para as duas equipes, porque é um termômetro muito bom, porque a Cavalaria venceu o Carrancas num jogo difícil, num placar apertado, e sofreu contra o Mariners. Né? Não conseguiu estabelecer um jogo terrestre mais uma vez, o Cotton não teve tempo para conseguir estabelecer um bom jogo aéreo, quando conseguiu ali, conseguiu soltar uma bomba para o Irving, né, que fez o Irving Rodrigues, né, que fez o único touchdown da equipe no jogo de Recife. E isso passa muito pelo jogo físico, né? O ataque, de certa forma, se você quer ter esse quarterback que vai ser passador, você tem que ter uma OL boa para ele conseguir fazer isso. Se você quer estabelecer um jogo corrido, a OL vai ter que fazer isso. Ou você vai ter que se ajustar, estabelecer um jogo de passes mais curtos, ou de corridas muito por fora, onde a sua OL, de certa forma, não tenha tanta responsabilidade de força, mas sim de um posicionamento melhor, para que essa equipe consiga estabelecer melhor um jogo terrestre. Né? Foram 2 jogos aí que eu acho que a equipe não bateu 50 jardas no primeiro e nem 50 no segundo. Então, é um trabalho para esse ataque da Cavalaria. O Cotton, sendo bem sincero, a lembrança que eu tinha dele do ano passado não era tão boa. Esse ano estou gostando de ver, ele está parecendo mais esforçado, talvez não seja a palavra certa, mas a gente está vendo ele tentando mais, ele realmente está tentando brigar e ganhar cada jogada, e isso é muito importante, mas a OL tem que ajudar, os receivers não podem dropar a bola, é um processo muito grande, por isso que eu sempre falo que às vezes não é um cara, não é um americano, não é um quarterback brasileiro que vai resolver seu time, né? A estrutura como um todo tem que ser muito boa. Da defesa da Cavalaria, depois do jogo onde anulou o Carrancas, sofreu, né, com o Fadini e todos os recebedores do Mariners, o jogo terrestre também encaixou legal, teve alguns sacks, teve alguns momentos que conseguiu forçar paradas, mas foi bem pontual, né? Vai ter que parar em um ataque que eu até deixei anotado aqui, está com média de 39 pontos, né, por jogo, fez 48 no segundo e 30 no primeiro, então é um desafio interessante, né, porque esse time de Jangadeiros está com o Tamares fez um segundo jogo bom, conseguindo usar bem o seu running back no jogo aéreo, né, até tinha deixado anotado tanto na prévia quanto no recap, que eu achava que o AJ Lee tinha, pelo que a gente via nos highlights dele lá de fora, tinha boas mãos para o jogo aéreo, a equipe conseguiu usar ele, né, passes mais curtinhos, usando mais screens, então é mais um ponto de atenção para essa defesa, tá pegando um ataque que tá quente, né, que até o primeiro jogo que perdeu jogando bem, né, então é um desafio interessante. Eu acho que a Cavalaria vai ter que estabelecer muito um jogo físico dos dois lados da bola, para não dar esse tempo para o Tamares passar e não deixar o AJ Lee gostar do jogo. E no seu ataque você tem que ter uma OL que consiga estabelecer, seja lá o que você quer fazer. Se você quer que o Cotton trabalhe passes longos, você tem que dar tempo para ele. Se você quer correr com a bola, você tem que conseguir fazer isso. Ou você tem que se ajustar. Né? O plano pode ser um ajuste para a gente ver alguma coisa diferente da Cavalaria nesse terceiro jogo. Estou até revendo aqui as anotações, né? Acho que é isso. Eu acho que, olhando para a defesa dos Jangadeiros contra esse ataque da Cavalaria, um aspecto pode ser exatamente esses passes curtos, porque o Jangadeiros teve um pouquinho de problema para taclear um pouco mais em campo aberto, no 1 contra 1, fora do bolo ali do front. A gente viu ali jogadores errando algumas vezes, então essa pode ser a chave, né? O Irving é um cara muito rápido, é um cara explosivo, a equipe tem outros jogadores que podem fazer isso também, então de repente o jogo pode ser um pouco mais esse também, fugir um pouco desse bolo do meio da linha e estabelecer algumas coisas diferentes para deixar os seus caras no mano a mano em campo aberto. Passando agora para João Pessoa Spectros e Parnamirim Scorpions. O Spectros está com uma campanha de 0-1, o Scorpions está com uma campanha de 1-1.
né? O Scorpions perdeu para o Mariners e ganhou do Caucaia Sabres. O Spectros perdeu num grande jogo contra o Fortaleza Tritões. E para mim, o favorito desse jogo é a equipe do Spectros. Né? Depois do que a gente viu, poderia ter ganho do Tritões. Eu falei muito disso, de que o jogo, se tiver um segundo jogo, pode ser muito diferente, porque o Spectros cometeu pequenos errinhos dos dois lados da bola, que podem ser erros de estreia, né? Que foram errinhos de comunicação do Nick Rooney com os caras, que fez o time perder tempo, a defesa num ajustezinho um pouco melhor de secundária, e coisas assim. Mas é uma equipe que segue muito forte na briga pelo Nordeste, o Spectros. Eu acho que é favorito, até porque o Scorpions, a gente viu um time que jogou muito bem no primeiro tempo contra o Caucaia Sabres, depois foi errando, teve alguns problemas de special team, né, alguns errinhos mentais, que a equipe do Sabres conseguiu se beneficiar. A defesa tem que se ajustar, porque o Sabres fez 2 touchdowns ali seguidos da mesma forma. Não sei se foram seguidos, mas tomou 2 TDs da mesma forma, né? basicamente o mesmo conceito, e a defesa não se ajustou. E vai encarar um ataque que tem um quarterback que vai conseguir explorar muito bem isso. Eu acho que o Spectros tem potencial para correr bem com a bola, para passar bem com a bola. Nick Rooney, como improvisador, também é um cara que vai ganhar aquele um segundinho a mais para alguém ficar livre. Então, de repente, é como você vai pressionar esse cara, porque ele já mostrou que ele pode evitar muito sacks e correr com a bola, apesar dele ser um cara que realmente quer achar sempre alguém livre. E é um jogo complicado para esse ataque do Scorpions. Né? O Mariota, na campanha da vitória, jogou bem, conseguiu estabelecer mais o seu jogo aéreo. O jogo terrestre foi bem equilibrado. Foi um ataque bem equilibrado no último jogo, né? Mas eu acho que ele vai ter que ser equilibrado por 4 quartos. Né? E vai ser muito interessante ver o jogo no front. Eu acho que por ser ex-jogador de OL, eu valorizo muito o front. E o front faz muita diferença. Então, a equipe do Spectros conseguiu anular bem o Tritões, né, dos dois lados do front, né, tanto no ataque quanto na sua defesa. Então, é um duelo interessante para o Scorpions. Vamos ver se a equipe vai conseguir controlar o jogo dessa forma e, se conseguir, como vai capitalizar em cima disso. Né? Mas, para mim, o favorito para esse jogo é o João Pessoa Spectros. Passando agora para os últimos dois jogos que a gente tem, vamos começar com o Recife Mariners 2, Sergipe Redentores Recife Mariners 2-0, Sergipe Redentores 1-1. O Redentores, que depois de uma estreia fazendo 40, ficou zerado contra o Carrancas, perdeu muitas oportunidades de capitalizar e de colocar pontos no placar para ficar 2-0. E agora tem aí uma missão complicada dentro do grupo, né? Porque aí vai encarar algumas pedreiras, né? O time poderia de repente estar 2-0 aí, brigando com o Mariners para manter a invencibilidade. E o Mariners do primeiro para o segundo jogo mudou bastante, né? No sentido de o time cometeu muito menos falta, o que estabeleceu que o time conseguiria ter esse estilo de no-huddle que a gente viu no jogo contra a Cavalaria, um time que a cada 20, 25 segundos está chamando o snap, está jogando, e é um time que parece bem organizado, não parece um no-huddle pelo no-huddle. Você vê que é um time que a linha já sabe tudo bem o que vai fazer, é um time que consegue numa jogada dar um passe de 40 jardas e depois fazer uma corrida de 5, 6, porque é um time muito equilibrado. Eu acho que esses times estão ganhando cada vez mais espaço. É difícil você treinar e você conseguir executar isso, mas a gente está vendo cada vez mais esses times que estão aprendendo a jogar bem correndo, bem passando e entendendo muito que mesmo numa situação talvez que você tenha que gastar relógio e tudo mais, se você tem a oportunidade de marcar, você tem que marcar. E eu vi isso no Mariners, é uma coisa que eu vejo muito no Vailers, é uma coisa que eu vejo muito com o Rex. Então, o Mariners é um desses times e você ter esse no-huddle é muito bom, porque de certa forma você dá menos tempo para ajuste, para substituição e tudo mais, e eventualmente alguém vai errar, eventualmente alguém vai entender errado a marcação, entender errado a cobertura, né? Alguém vai ficar livre, alguém vai ficar no mano a mano e você vai confiar mais no seu cara. Então, o ataque do Mariners tem muito potencial e se não cometer faltas como cometeu no primeiro jogo, se conseguir jogar com menos faltas, é um ataque que vai poder fazer um estrago gigantesco. Do ataque do Redentores, né, eu falei, né, foi uma equipe que foi de 40 pontos na estreia para 0 pontos na segunda partida. Eu acho que a questão do quarterback, eu não quero falar que é um fator, mas a gente não está no treino, a gente não sabe o quanto é o plano de jogo. Você tem o Matheus e o Peterson, os dois dividindo ali snaps, um começa, o outro termina, em algumas campanhas um vem, o outro vai. O Peterson, quando não tá de QB, ele tá de receiver, ele tá fazendo o trabalho sujo ali também para bloquear algumas corridas,
mas é complicado olhando para o lado dos recebedores, sabe? Eu acho que você não consegue ter um ritmo ideal, você não consegue ter um pacote onde os dois ficam confortáveis em campo. Acho que até um aspecto de repetição, às vezes dá 2, 3 passes, aí vai ter que entrar o outro, que dá mais 2, 3, aí o outro fica 2 campanhas, aí você volta. Então, tudo isso interfere. Claro, mais uma vez, eu não estou no treino, eu não estou lá para saber o que acontece no dia a dia, mas você ter 2 quarterbacks rodando ao mesmo tempo não parece tão saudável para o entrosamento dos seus recebedores. No primeiro jogo funcionou bem? Funcionou bem. Né? No segundo já não funcionou legal. Então, esse é um jogo que você vai ter que medir também. Porque vai encarar uma defesa do Mariners que forçou pick six no último jogo, que deu poucos espaços para correr com a bola, que cometeu pouquíssimos erros e que é uma defesa que vai punir. Então, é uma equipe, se você quiser usar o Peterson em espaço, a defesa vai conseguir correr atrás. Se você quiser usar o Matheus para trabalhar melhor esse jogo aéreo curto, médio, a defesa tá ligada. Então, assim, é um desafio muito interessante. Eu acho que a gente vai ter aí um Redentores que precisa que o seu ataque pontue, precisa que a gente precisa ver o que a gente viu na estreia. Né? Você sair de 40 pontos é uma ótima primeira impressão. Eu fiquei realmente impressionado com o que o Redentores fez na estreia. Eu me surpreendi quando o jogo com o Carrancas foi 0, realmente me surpreendi. E vendo do jogo, você vê que foi muito um aspecto de finalizar, porque a gente viu algumas campanhas boas, a gente viu o time conseguindo caminhar, só que na hora de dar aquela punch final, faltou. Então eu acho que é trabalhar para entender por que não finalizou, sabe? E é muito fácil a gente falar daqui, né? Eu entendo que a galera às vezes pega um pouco mal quando a gente fala isso, mas é você ver o vídeo e entender por que não finalizou. Quem estava na jogada, rever e entender, pô, deve ter bloqueado para cá, ou essa chamada não foi tão boa, e vai encarar um Mariners que, se você cometer esses erros como cometeu contra o Carrancas, não só não vai deixar você fazer pontos, como vai pontuar em cima disso. Para fechar o nosso vídeo, a gente tem o jogo entre Manaus Futebol Americano e Vingadores. Né, as duas equipes estreiam na BFA, né, a Conferência Norte. Né, as duas equipes vão fazer a sua estreia. Foi a final da Conferência Norte do ano passado, né, onde o Vingadores venceu por 26-25. Né, um jogo que foi literalmente ali no limite, né, no placar mínimo para a equipe do Vingadores vencer. É um jogo que eu estou bem curioso, porque é o primeiro jogo das duas equipes em 2023. A equipe do Vingadores estava bem quieta no aspecto de anunciar jogadores e tudo mais, e até esse momento que eu estou gravando, anunciou um pacote com 6, 7 caras, acho que foram 6 se eu não estou enganado, então já tinha ali uma galera, né? Deve ter mais gente ali, talvez de algum outro time da região que vai estar com eles esse ano. É o atual campeão, né? Então acho que tem muito mérito nisso também. É uma equipe que caiu para o Hornets no wildcard, né? Que é entre o campeão do Norte e o campeão do Centro-Oeste, mas vai ter um desafio muito grande, né? Eu até deixei aqui, né? Não temos muitas informações. Então como a gente brincava na tier list, não tem que esperar para ver, porque é um time que foi campeão, mas que a gente ficou muito aquém de informações, né? De entender tudo que estava rolando, né? De treino, de jogo, de chegada, de saída. E já o Manaus, né? O Manaus foi um time que manteve muito a base do que teve ano passado, né? Pelo que o pessoal me falou, foram poucas as saídas. E a gente teve algumas boas chegadas, né? Eu até deixei anotado aqui, teve o Turtle para o L, que é um cara que eu gosto. Aí trouxe os dois americanos, o Jordan Zilber e o Nick Cade, os dois da defesa, né? O Zilber linebacker e o Cade DB. Mas a gente sabe que os DBs podem jogar de wide receiver também. A CT tá boa, trouxe de volta o mexicano que jogou e agora ele volta como CT também. Tem alguns caras dentro daquele elenco que eu gosto, né, como o Billy, que é um jogador que passou pela seleção brasileira, é um cara que é muito líder ali dentro do campo que a gente vê, tem o Medeiros. Então, é um time que a gente tem que esperar para ver, a gente não pode pôr muita esperança, porque é um time que a gente não viu jogar, mas é um time que a gente viu, entre aspas, que cuidou para manter CT, cuidou para se estruturar um pouco mais, e vai encarar o time que tirou o título do Norte no passado. Né? Então, eu acho que vai ter uma rivalidade muito grande entre as duas equipes, a gente pode ter um jogo muito bom. E para mim, eu acho que o Manaus é um pouco favorito, olhando para um aspecto puramente o Manaus mostrou mais para a gente de mudança e de manter o que foi bom do que o Vingadores. O Vingadores apresentou aí esses caras agora, talvez apresente mais gente, mas até esse momento é um time que a gente não sentiu o gosto do que dá para fazer, sabe? Então eu acho que o Manaus é um pouco favorito por conta disso, mas o jogo vai rolar aí, a gente vai saber melhor o que esperar dessas duas equipes, não só para a Conferência Norte, mas para a BFA como um todo.
Bom, gente, conferi aqui, não falta mais nenhum jogo. Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, se você ainda não está inscrito, eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar seu like, seu comentário, compartilhar esse conteúdo para que ele chegue até mais pessoas, porque isso me ajuda pra caramba. Deixa nos comentários a questão do formato do vídeo, se ficou melhor dessa forma, se prefere no formato com tudo num vídeo só, mesmo que fique um vídeo muito longo. Compartilha para todo mundo conhecer mais o futebol americano aqui do Brasil. Tamo junto e até a próxima!